Atos dos Apóstolos, que nós chamamos de Atos do Espírito Santo, capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração entre os helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, aí um nome bom da igreja, né? Comunidade dos discípulos, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: esse homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de anjo. Amém. Vimos então o nascimento da igreja no livro de Atos, no capítulo 2. E após o capítulo 2, nós vimos alguns ataques específicos do diabo para tentar paralisar a obra de Deus. Assim o inimigo faz, tanto contra a igreja, assim como contra a sua vida individual. 3 ataques aqui no início de Atos contra a obra de Deus, que o inimigo levantou. O primeiro, nós vimos, foi a perseguição. Os judeus se levantam para tentar impedir a obra de Deus de adiante. O segundo ataque foi a corrupção dentro da própria igreja. Aquela obra de Satanás no coração de Ananias e Safira. Quando eles são repreendidos por Pedro, Pedro fala: Satanás encheu o coração de vocês. Ainda que o pecado e a responsabilidade seja pessoal, há uma ação das trevas para tentar contaminar a igreja ali no início. Um ataque ali interno da corrupção, da mentira, da hipocrisia, que são obras do inimigo para tentar nos tirar do propósito de Deus. E aqui o terceiro ataque. O terceiro ataque contra a igreja, no comecinho do capítulo 6, foi a distração do chamado principal da liderança. Percebemos no início do capítulo 6, lembre-se, que é uma igreja cheia do Espírito Santo, que é uma igreja que o Senhor levanta de uma maneira poderosa, mas nessa igreja começa um foco de murmuração. Isto é uma obra maligna para tentar distrair a gente. E a murmuração era porque na distribuição, na distribuição de alimento, ajuda social, as viúvas de origem grega, helenistas, estavam sendo desprezadas, e as de origem hebreias, do povo de Israel, estavam sendo tratadas com mais dedicação. E aí eles começam uma murmuração, e murmuração, gente, contamina. Murmuração paralisa a obra de Deus na nossa vida. Murmuração atrasa a obra de Deus. Murmuração faz a gente permanecer no deserto. E ali os apóstolos se levantam para tomar uma decisão para resolver aquela questão. E qual era a tentativa do inimigo nesse texto? Distrair os líderes para que eles saíssem do foco principal do chamado deles. Qual é o chamado principal da liderança de uma igreja? Oração e palavra. Oração e palavra. A ajuda, o serviço,
é importante, não é que um é mais importante que o outro, mas nós temos que ficar dentro do chamado de Deus da nossa vida, e cada um no corpo precisa servir para que a liderança não fique sobrecarregada. Quando há uma sobrecarga sobre a liderança, há um erro dos dois lados. Às vezes nós líderes acabamos fazendo demais o que Deus não pediu, ou às vezes a própria congregação não faz a sua parte de servir e de facilitar para que os líderes tenham mais tempo com a oração e com a palavra. E por que o inimigo quer tirar o foco da liderança, da oração e da palavra? Porque se a liderança não se dedica prioritariamente para a oração e palavra, ela não ouve o Senhor e ela não prega aquilo que o Senhor está mandando, e a igreja vai se tornando cada dia mais um clube, um lugar de entretenimento, de amizade, mas a voz profética, ela é interrompida. Nós precisamos saber o foco do nosso ministério e não se distrair. Se eles se envolvessem mais com aquela questão de atender todo mundo, os 12 apóstolos, certamente a igreja se tornaria mais vulnerável, eles seriam negligentes no chamado principal. Então, amado, Deus nos chama para propósitos específicos, e uma das táticas do inimigo contra a nossa vida é a distração. O inimigo vai tentar nos encher de atividades, de necessidades que nós não temos. O marketing é isso, né? É provar para você que você tem uma necessidade que precisa ser suprida. Nós achamos que nós temos que estar atualizados com tudo que todo mundo publica nas redes sociais. Nós achamos que nós precisamos estar dando conta de tudo. Deus te chamou com foco. Ouça o Senhor e faça o que Deus mandou você fazer. Permaneça naquilo que Deus tem te chamado para fazer. Deus não nos chamou para fazer tudo e para saber de tudo. Deus nos chamou para saber o que Ele tem para nós e ser orientado a fazer a vontade dEle, o propósito dEle. Não se desvie da sua prioridade. Essa é a palavra de Atos 6. Precisamos permanecer na prioridade do chamado que Deus tem para cada um de nós. E qual foi o resultado disso? Quando eles decidem, eles elegem ali 7 homens cheios do Espírito Santo. O critério foi bem forte, não é? Qualquer pessoa pode. Amado, quando se trata de ministério, nós temos critérios. Nós precisamos ter critérios, nós precisamos ter uma boa reputação, um bom testemunho. Nós precisamos ser pessoas que estão buscando o Senhor. Não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que estão buscando a presença de Deus de maneira séria. No capítulo 5, ou melhor, no capítulo 6, versículo 5, diz aí que era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e fala aí que Estevão era um deles, e dentre outros. E qual é o resultado quando a gente mantém o foco e a prioridade do que Deus nos chamou? O versículo 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, e muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O resultado, quando a gente mantém o nosso foco, sempre nós vamos crescer espiritualmente. Nós vamos crescer diante de Deus, crescer na frutificação, e a nossa vida vai ter também um testemunho que vai abençoar mais efetivamente as outras pessoas. Nós precisamos manter o foco do chamado de Deus na nossa vida. Uma das obras mais usadas do inimigo é nos distrair, nos sobrecarregar. Foi lá em Êxodo capítulo 1, a Bíblia diz que Faraó ficou preocupado com o crescimento do povo hebreu ali, né? E disse que ele fez o quê? Ele começou a sobrecarregá-los, começou a colocar cargas para que eles trabalhassem mais e produzissem mais, que eles descansassem menos, e eles começam a ficar cansados, sobrecarregados. E hoje o inimigo tem feito isso. Quantas igrejas que se enchem de atividade, de programação, e às vezes nós estamos assim sobrecarregados no ativismo. E aí começa um novo tópico aqui no capítulo 6, amados. Começa Lucas, que escreve Atos, ele começa a descrever como Deus levanta homens de maneira específica. E alguns consideram que aqui no capítulo 6 é a instituição dos diáconos. A palavra não aparece aí que estavam instituindo diáconos, ainda que no original grego aqui apareça a palavra diaconia. São pessoas que ajudam. Agora é muito interessante perceber, a partir do verso 8, que Lucas dá uma ênfase a um homem chamado Estevão. Um homem que uma das características dele é que ele era cheio do Espírito Santo, cheio de graça e de poder. Era um homem que falava com uma autoridade de Deus, uma autoridade dada pelo Espírito Santo. Aqui há mais uma coisa interessante: Deus não só usava os apóstolos.
Estevão foi escolhido para estar ali ajudando as mesas, mas não é porque ele era um auxiliar, alguém que ajudava na área social, que ele não deixava de ser um homem cheio do Espírito Santo, um homem de oração, um homem de caráter, um homem que abria a boca e as pessoas não conseguiam resistir. Por quê? No versículo 10, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Amado, nós não podemos falar apenas na nossa sabedoria, na nossa capacidade, mas nós precisamos buscar estar cheio do Espírito Santo, para que quando a gente fale, o Espírito Santo fale através de nós, o Espírito Santo nos capacite. Não foi isso que o Senhor Jesus disse que aconteceria? Não vos preocupeis quando vocês tiverem que falar, porque o Espírito Santo vai falar através de vocês. Quando a gente começa a falar, olha, eu não sei falar direito, eu não sei, amém, isso é bom. Mas se a gente usa isso como argumento para não falar, nós estamos simplesmente sendo negligentes. Porque quando a gente diz, olha, eu não sei falar, mas eu vou orar, e o Senhor vai me capacitar. Porque o Espírito do Senhor está sobre a minha vida, está em mim. E Ele é usado por Deus, e aqui acontece pelo menos 3 momentos aqui nessa perseguição que começa na vida de Estevão. Primeiro a gente vê um debate teológico. No versículo de número 10, diz aqui que havia um debate entre eles, e eles não conseguiam resistir à sabedoria que Estevão falava, mas havia um debate, e a partir do debate, o segundo momento aqui, eles inventam uma mentira. Eles dizem, os teólogos ali, os escribas, os saduceus, eles dizem que Estevão estava dizendo que Jesus ia destruir o templo, e que Jesus ia mudar a lei de Moisés. Essa acusação, amado, já havia acontecido antes? Já havia, no tempo do próprio Senhor Jesus. Porque Jesus falou que realmente aquele templo seria destruído, mas ele estava falando sobre ele. E Jesus também falou que ele não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir a lei. Mas havia uma mentira. Quando as pessoas começam a querer argumentar conosco, quando a gente começa a pregar o evangelho na sociedade para as pessoas, primeiro às vezes há um debate, mas quando elas não resistem, começam a inventar mentiras para tentar neutralizar, para tentar atacar a igreja. Quantas mentiras são veiculadas na televisão, na mídia, para tentar neutralizar a igreja? E aí, depois do debate e da mentira, vem o terceiro aspecto, a violência. Eles se levantam contra Estevão, nós vamos ver isso amanhã no capítulo 7. Mas o que é muito interessante é o finalzinho do versículo 15 do capítulo 6, para concluir. Eles olhavam para Estevão e viam seu rosto brilhando como o rosto de anjo. Amado, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, e aí as marcas dele nos inspiram. Quem está cheio do Espírito Santo, o versículo 8 diz que ele fazia sinais e prodígios. Quem está cheio do Espírito Santo, ele vai falar com sabedoria, ele vai falar com graça, ele não vai falar com ira, com ódio, ele falava com uma graça muito especial. E quem está cheio do Espírito Santo, em último lugar, vai resplandecer a luz de Deus no seu rosto. Às vezes algumas pessoas vão perceber e vão reparar, elas vão falar para a gente, há um brilho no seu rosto, há um brilho no seu sorriso, o seu olhar me traz paz. Às vezes não, mas as pessoas vão perceber que em nós tem uma paz que o mundo não pode dar. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, que hoje nós sejamos inspirados pelo Espírito Santo, olhando para a vida desse homem. Um homem que não era apóstolo, um homem que não aparece nenhum título específico a ele, ele foi ali escolhido entre outros 7, entre os 6, inicialmente, mas um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, um homem que é capaz de falar do Senhor com uma graça muito especial, e sofre as consequências desta obediência a Deus. Nesse dia 15 de novembro, que é feriado no Brasil, nós possamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para em toda oportunidade pregar o Evangelho, anunciar a graça de Deus, que nós possamos ser sal e luz em nossa geração, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.